Bom dia, e hoje nós terminamos o livro do Atos dos Apóstolos, do capítulo 22 ao 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nessa leitura, nesse escuto da palavra, para que possamos ser pessoas tocadas, transformadas e cada vez mais apaixonadas pelas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Discurso de Paulo aos Judeus, capítulo 22. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achavam e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-nos de Damasco pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem impiedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhe serás diante de todos os homens testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase. E vi Jesus que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu: Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Haviam-me escutado até essa palavra. Então levantaram a voz: Tira do mundo este homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar, o tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando o iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou: Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: Disse-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: Eu adquiri esse direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu sou de nascimento. Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque eu mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunisse os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Capítulo 23. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então
Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem, que o tirassem no meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o deis em Roma. Conspiração dos judeus. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesse de investigar com mais precisão a sua causa, e nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Esse chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: Leve esse moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Ele introduziu a presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse esse moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou: Que tens a dizer-me? Respondeu-lhe ele: Os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselho, como se houvesse de inquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens entre eles lhe armam traição. Juraram solenemente nada comer nem beber enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse o que havia avisado. Transferência de Paulo a Cesareia. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhes: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao grande conselho. Soube que era acusado sob questões da lei deles, sem haver nada de delito algum que merecesse morte ou prisão. Mas, como tivesse chegado a minha notícia das traições que maquinavam contra ele, envio com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti. Os soldados, conforme lhes for ordenado, tomaram Paulo e levaram da noite a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. Capítulo 24. Processo de Paulo diante do governador Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e Tertulo, advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nesses termos: Graças a ti, nós gozamos de paz, e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação.
nós a reconhecemos em todo lugar, tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas, para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade nos ouças por um momento. Encontramos este homem uma peste, um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo, nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nos-lo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus o apoiaram, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: sabendo eu que há muitos anos és governador dessa nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que são escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas rituais. Nessa ocasião, acharam-me no templo, depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali uns judeus vindo da Ásia, e estes é que deveriam comparecer diante de ti e me acusar, se tivesse alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui que crime terão achado em mim, quando eu compareci diante do grande conselho, a não ser essa única frase que proferi em voz alta no meio deles: por causa da ressurreição dos mortos é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem essa religião e, adiando a questão, disse: quando descer o tribuno Lísias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher Drusila, que era judia. Chamou Paulo e ouviu-a falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora pode retirar-te. Na primeira ocasião eu te chamarei. Esperava outrossim, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência e se entretinha com ele. Decorridos 2 anos, Félix teve por sucessor o Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar a judeus, deixou Paulo na prisão. Capítulo 25. Diante de Festo, Paulo apela para César. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo, e rogaram-lhe com insistência com um favor que o mandasse de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias. E acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime neste homem, acusem-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César, é lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal, ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que esses me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo conferenciou com seus assessores e respondeu: para César apelaste, a César irás. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo.
Como se demorasse ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciões dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum antes de ter confrontado o acusado com seus acusadores, e antes de se lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte de audiência, ordenei que conduzissem esse homem. Apressaram-se os seus acusadores, mas não acusaram de nenhum dos crimes que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles a respeito de sua religião e uma discussão a respeito de um tal Jesus já morto e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir este homem, ao que ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa. Entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala de audiência, foi também Paulo introduzido por ódio de Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes que este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remetê-lo, mas dele não tenho nada reprovável que possa escrever ao imperador, e por isso mandei comparecer diante de vós, mormente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever, pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações formuladas contra ele. Capítulo 26. Discurso de Paulo ao rei Agripa. Agripa disse a Paulo: tens permissão de fazer a tua defesa? Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa na tua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio de minha pátria em Jerusalém e é conhecida dos judeus. Sabem eles, desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus nossos pais, e qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo Deus noite e dia. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi de fato em Jerusalém, e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres. Havia recebido para isso poder dos sumos sacerdotes quando sentenciava a morte, e eu dava minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava por obrigá-los a blasfemar, enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro. Nesse intuito, fui a Damasco com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei, eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão? Então eu disse: Quem é, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunho das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te no meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos de Damasco, depois de Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos pagãos para que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo dignas obras correspondentes.
Por isso os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas, assistido do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, a saber, que Cristo havia de padecer e seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência. Pois dessas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês. Disse então Agripa a Paulo: Por que não me persuades, por pouco não me persuades a fazer-me cristão? Respondeu Paulo: Provera a Deus que, por pouco e por muito, não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, menos nessas algemas. Então, o rei, o governador, Berenice e que estavam sentados com ele se levantaram. Retirando-se, comentavam uns com os outros: Este homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: Ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Capítulo 27. Partida de Paulo para Roma. Logo que foi determinado que embarcássemos para Itália, Paulo foi entregue com outros pesos a um centurião da corte Augusta, chamado Júlio. Embarcamos um navio de Adramito que devia costear as terras da Ásia e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários aos ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade de Lícia. O centurião encontrou ali o navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Sínido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona, navegando com dificuldade ao longo da costa, chegamos afinal a um lugar a que chamam Bons Portos, pelo do qual está a cidade de Lazaia. Passado o tempo, já havia passado a época do jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: Amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo, sem graves danos, não somente a navio e a sua carga, mas ainda as nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar na esperança de chegar a Fenície, para passar ali o inverno, por ser este um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Tempestade e naufrágio. Soprava então brandemente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos, levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois veio do lado da ilha um tufão, chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamos-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, com meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigos, deveras devíeis ter-me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto e que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Essa noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César,
Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Encararemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nem um cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e, depois de partir, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, na qual tencionavam encarar o navio, caso pudessem. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra e o navio encalhou aí. A proa encalhada permaneceu imóvel ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos por temerem que algum deles fugisse a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio. Deste modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos. E o capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, da ilha de Malta a Roma. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo juntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora, que fugira ao fogo, mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: Sem dúvida este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal algum, mudaram de parecer e disseram: Ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações e, quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnias de Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o Fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao ver-os, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: Irmãos, sem cometer nada contra o povo nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de ter instruído no processo, quiseram soltar-me,
visto não achar em mim crime algum que mereça a morte. Mas opondo-se a isso aos judeus, vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco, porquanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com essa corrente. Responderam-lhe eles: Não temos recebido carta alguma da Judéia que fale de ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe faz oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhes os reinos de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo lhes fazia essa reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize-lhes: Com vossos ouvidos ouvirei sem compreender, com vossos olhos olharei sem enxergar. Coração obstinado o deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora essa salvação de Deus, e a eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram daí os judeus discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibição. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.